Olá, internauta, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos para mais um áudio de PNL, tá? Programação Neurolinguística. Vamos falar hoje sobre incompetência inconsciente, né? Bom, gente, reclamo, logo existo, né? O homem inventou a linguagem para satisfazer sua necessidade profunda de reclamar. Reclamar, verbo, exprimir, pesar, dor ou descontentamento. Ou fazer uma acusação, forma de denúncia, né? É preciso, gente, cumprir 4 etapas para se tornar competente em alguma coisa. Para se transformar numa pessoa sem reclamações, você vai passar por cada uma delas. E sinto muito, gente, não poderá pular nenhuma. É impossível efetuar uma mudança duradoura sem atravessar todo o processo. Algumas dessas etapas duram mais que outras. Cada um de nós tem experiências diferentes. Você pode se desembaraçar de uma delas com facilidade e empacar em outra por muito tempo. Mas se perseverar, vai adquirir essa habilidade. As 4 etapas para se chegar à competência são: incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente, competência inconsciente. No poema On a Distant Prospect of Eton College, Thomas Gray criou a expressão: a ignorância é uma bênção. Para se tornar uma pessoa sem reclamações, você começa sobre a bênção da ignorância, atravessa a turbulência da transformação e chega a uma bênção verdadeira. Nesse exato momento, você se encontra no estágio da incompetência inconsciente. Não tem consciência de ser incompetente. Não percebe quanto reclama. Incompetência inconsciente é tanto um modo de vida quanto um primeiro passo para a aquisição de uma nova competência. É onde todos nós começamos nessa fase. Você é puro potencial, está pronto para criar grandes coisas para si mesmo. Há novos e animadores pontos de vista a explorar. Tudo o que precisa é ter vontade de dar os primeiros passos. Muita gente parece viver à procura de motivos para se queixar. Se você reclamar, vai ter sempre mais do que reclamar. É a lei da atração em funcionamento. Quando você completar todas essas etapas, sua vida vai mudar para melhor. Uma pergunta que sempre costumo me fazer: mas eu nunca mais poderei reclamar? Nunca. E a minha resposta é: claro que poderá. Digo isso por 2 razões. Não tem o direito de sair por aí dizendo que você ou qualquer outra pessoa devem fazer. Se eu agisse assim, estaria tentando mudar você. Ou seja, estaria me concentrando em alguma coisa de que não gosto em você. Estaria exprimindo descontentamento e, por tabela, fazendo uma reclamação. Portanto, você pode fazer o que quiser. É uma escolha sua. Algumas vezes faz sentido reclamar. Antes que você ache que o argumento que eu coloquei agora é uma ótima saída, preste atenção nas palavras, algumas vezes. E lembre-se de que eu e muitas outras pessoas passamos 3 semanas seguidas, ou seja, 21 dias consecutivos, que dá um total de 504 horas, sem reclamar de nada, necas, nada, niente. Quando se trata de reclamação, algumas vezes significa quase nunca. A queixa deve acontecer raramente. Críticas e fofocas nunca. Se formos honestos conosco, com nós mesmos, os acontecimentos da vida que provocam reclamação legítima, a expressão do pesar, da dor ou descontentamento serão extremamente raros. A maior parte das reclamações que fazemos é apenas poluição sonora, prejudicial à nossa felicidade e bem-estar. Preste atenção no que você faz. Você se queixa com frequência? Quanto tempo já se passou desde sua última reclamação? 1 mês ou mais?
Se você reclama mais do que uma vez por mês, pode estar fazendo da lamúria um modo de vida. Para ser uma pessoa feliz, que dominou seus pensamentos e começou a criar sua vida de acordo com os próprios projetos, você precisa estabelecer um patamar bem alto do que o faz sentir necessidade de exprimir pesar, dor ou descontentamento. Na próxima vez que estiver a ponto de reclamar de alguma coisa, pergunte-se como a situação se compara com algo que aconteceu consigo, né, alguns anos atrás, né? Um autor, gente, escreveu uma vez, né, que ele estava em seu escritório preparando uma aula, né? A casa dele ficava em frente a uma curva fechada na beira da estrada. Os motoristas precisavam diminuir a velocidade para contorná-la. E apenas algumas centenas de metros depois, a rodovia municipal se transformava em estadual. O limite de velocidade subia de 45 para 80 km. A consequência disso é que ele morava numa pista de aceleração e desaceleração, né? Se não fosse por aquela curva na estrada, né, a casa dele estaria localizada num lugar muito perigoso. Então, quando foi uma tarde quente de primavera e as cortinas esvoaçavam suavemente com a brisa que entrava pela janela aberta, de repente ele ouviu um barulho estranho. Houve uma pancada alta seguida por um urro de dor. Era a cadela dele, né? Ela tinha sido atropelada e jazia na estrada, né? Ela latia, não muito longe da janela dele, né? Ele gritou, atravessou a sala e saiu pela porta da frente, seguido por sua mulher e sua filha. Na época, a menina tinha 6 anos. Enquanto eles se aproximavam da cadela, podiam perceber que ela estava seriamente ferida. Usava as patas dianteiras para tentar se erguer, mas as patas traseiras não ajudavam, e continuava a urrar de dor. Os vizinhos deixaram suas casas para ver o que estava acontecendo, tamanha comoção, né? A menina só dizia o nome da cadela, enquanto lágrimas rolavam por seu rosto, molhando sua blusa, né? Ele procurou o motorista que tinha atingido a cadela, mas não o encontrou. Então, olhando para o lado da colina, que marcava a divisa entre a rodovia estadual e a estrada municipal, ele viu um caminhão que puxava um trailer, chegando ao topo e aumentando a velocidade para 80 km por hora. Apesar da cadela dele continuar ali em agonia, da sua mulher estar em choque e de sua filha chorar copiosamente, ele foi consumido pela vontade de confrontar aquela pessoa que tinha atropelado a cadela. Como pôde fazer uma coisa dessas, né? E simplesmente seguir em frente, ele pensou, né? Então, ele abandonou a sua família, que estava mergulhada em dor e confusão, e pulou no carro. Deu uma ré furiosa, levantando uma nuvem de pó e cascalho, 90, 100, 120 por hora, numa estrada de terra, com o objetivo de perseguir a pessoa que tinha atropelado a cadela e fugido sem sequer ter a coragem de enfrentá-los. Ele ia tão rápido naquela superfície irregular que o seu carro parecia pairar precariamente sobre o chão. Nessa hora ele se acalmou o suficiente para perceber que a situação se agravaria se ele sofresse um acidente. Diminuiu a velocidade para garantir o controle do carro, enquanto a distância entre ele e o outro motorista diminuía. Chegando em casa, ainda sem perceber que ele se encontrava logo atrás, o homem parou o veículo e saltou, né? Usava uma camisa rasgada e jeans manchados de graxa. Ele deu uma freada brusca e saltou do carro aos berros. Você atropelou o meu cachorro. O homem se virou e olhou para ele como se estivesse falando uma língua desconhecida. Com o sangue pulsando nas têmporas, não teve certeza de que estava ouvindo corretamente quando ele disse: eu sei que atropelei seu cachorro. O que você vai fazer? Depois de recuperar seu vínculo com a realidade, ele disparou. O quê? O que você disse?
Ele sorriu como se estivesse corrigindo uma criança travessa e repetiu lenta e deliberadamente: Eu sei que atropelei seu cachorro. O que você acha que vai fazer? Né? Então ele ficou cego de fúria. Na sua mente, via a menina no espelho retrovisor em prantos, né, junto à cadela. Venha lutar, ele berrou, né, vociferou. O quê? Lute, ele repetiu, defenda-se, vou matá-lo. Momentos antes, a razão impedira que ele arriscasse sua vida dirigindo feito um louco para alcançar esse homem. Agora seus comentários impassíveis, sem dar importância ao fato de ter ferido gravemente o animal de estimação que ele amava, tinham conseguido eliminar qualquer sombra de razão. Ele nunca tinha lutado em toda a sua vida adulta. Não acreditava em brigas, nem tinha certeza se sabia brigar. Mas queria zurrar aquele homem até a morte. Naquela hora, não se importava em acabar na cadeia. Né? Não vou brigar com você, disse o motorista. E se você me bater, é uma agressão, cavalheiro. Né? Então, os braços dele estavam erguidos, seus punhos bem fechados e rígidos. Ele ficou ali completamente atordoado. Venha lutar, né? Não, senhor, respondia o motorista com um sorriso banguela. Não vou fazer nada disso. Virou-se e se afastou lentamente. E ele ficou ali trêmulo, com a raiva envenenando seu sangue. Né? Ele sequer se lembra do percurso de volta para casa, até a sua família. Não se lembra de ter erguido a cadela e de tê-la levado ao consultório do veterinário, mas lembra-se perfeitamente de seu cheiro na última vez que a abraçou e de seu gemido suave quando a agulha do médico acabou com seu sofrimento. Como alguém poderia fazer tal coisa? Era a pergunta que ele se fazia repetidamente. Dias mais tarde, o sorriso desdentado daquele homem ainda lhe assombrava quando ele tentava dormir. O que você vai fazer? Era a frase que ecoava em seus ouvidos. Ele visualizava exatamente o que gostaria de ser feito, né, de ter feito, caso tivessem brigado. Na sua imaginação, ele era o super-herói que destruiu o vilão perverso. Às vezes imaginava que tinha um bastão de beisebol ou qualquer outra arma e que o machucava. Ele o feria tanto quanto ele tinha ferido a ele, sua mulher e sua filha e a cadela. Né? Na terceira noite de infrutíferas tentativas de dormir, ele levantou-se e começou a escrever em seu diário. Depois de derramar todo o meu pesar, a minha dor e o meu descontentamento por quase uma hora, ele escreveu algo surpreendente. Aqueles que ferem estão feridos. Meditando sobre aquelas palavras, como se tivessem sido proferidas por outra pessoa, ele chegou a exclamar em voz alta. Como? Escreveu de novo. Aqueles que ferem serão feridos. Recostou em sua cadeira pensativo e ouviu os gritos e as cigarras celebrarem a noite. Aqueles que ferem estão feridos. Como isso poderia se aplicar àquele cara? Né? Ao pensar mais sobre o assunto, começou a entender. Alguém que consegue ferir com tanta facilidade um animal de estimação, tão querido, não pode ter conhecido o amor pelos animais como nós conhecemos. Uma pessoa que pode partir com o carro enquanto uma criança cai em prantos, não pode ter conhecido o amor de uma criança. Um homem que não consegue pedir desculpas por ter partido o coração de uma família, só pode ter tido seu coração partido muitas e muitas vezes. Esse homem era a verdadeira vítima da situação. É verdade que ele agiu como um vilão, mas se isso foi consequência da profundidade da dor que ele devia carregar dentro de si. Ele ficou ali sentado por muito tempo, deixando que todas as implicações dessas ideias fossem apreendidas por sua mente. Cada vez que ele começava a sentir raiva daquele homem e do sofrimento que ele tinha causado, pensava na dor que ele devia carregar consigo diariamente. Logo desligou a luz, foi para a cama e dormiu profundamente. Né? Reclamar, gente, exprimir pesar, dor ou descontentamento. Durante essa experiência, ele sentiu pesar. Né? A cadela
havia aparecido 5 anos antes em sua casa, né? Então vários cães passavam por lá querendo ficar. Mas um outro cachorro que ele tinha posto todos para correr. Por alguma razão, esse cachorro que eles tinham na época, deixara a cadela ficar. Havia algo especial nela. Então ele presumiu, por suas maneiras, que a cadela devia ter sofrido abusos antes de chegar à sua casa. E como ela se esquivava principalmente dele, era provável que um homem a tivesse machucado. Depois de pouco mais de um ano, ela começou a demonstrar alguma confiança. Nos anos que lhe restaram, tornou-se uma verdadeira amiga. Ele sentiu profundamente a morte da cadela. Certamente, sentiu dor, sentir dor, uma autêntica dor emocional que devastou sua alma. Aqueles que têm filhos sabem muito bem que é preferível suportar qualquer dor a ver os filhos sofrerem, né? É a dor, e a dor da sua filha duplicava dele. Ele sentiu descontentamento, ficou dividido tanto por não ter quebrado a cara daquele homem, quanto por ter considerado uma ação tão violenta. Ficou envergonhado por ter se afastado dele e também por tê-lo perseguido, né? Pesar, dor, descontentamento. Quando o sujeito atropelou a sua cadela, era apropriado que ele sentisse e exprimisse cada uma dessas emoções. Você pode ter passado por uma situação igualmente difícil em algum ponto da vida, né? Nossa sorte é que acontecimentos como esses são raros. Da mesma maneira, reclamar, expressar pesar, dor ou descontentamento também deveria ser raro. Mas o fato é que a maioria das pessoas, reclamações não provém de experiências tão profundamente dolorosas. Agimos como o personagem da canção Life Been Good, A Vida Tem Sido Boa, de Joe Walsh. Não deveríamos reclamar, mas ainda assim o fazemos. As coisas não são tão terríveis a ponto de justificar pesar, dor ou descontentamento. Mesmo assim, a reclamação virou rotina. Ignorância é uma benção. Antes de começar a caminhada para se tornar uma pessoa sem reclamações, você era abençoado por não saber quanto se queixava e que consequências danosas isso trazia para a sua vida. Para muitos de nós, reclamar do tempo, do cônjuge, do trabalho, da forma física, dos amigos, da economia, dos outros motoristas, do país, ou seja lá do que for, é algo que fazemos dúzias de vezes a cada dia. Entretanto, poucos percebem a frequência dessas reclamações. As palavras saem de nossa boca para que nossos ouvidos as escutem, mas por alguma razão elas não são registradas como queixas. Percebemos quando os outros reclamam, mas não notamos quando nós nos queixamos. É muito provável que você reclame bem mais do que imagina. E agora que aceitou o desafio de ficar 21 dias sem se queixar, começou a notar isso. Ao trocar de posição a pulseira ou objeto que você escolheu para se monitorar, percebe quanto pratica o kevet, palavra em Yiddish, que quer dizer reclamar. Não sou judeu, gente, mas adoro essa palavra. Até hoje, você acreditava que não reclamava tanto assim. Achava que só se queixava quando alguma coisa realmente o incomodava. A partir de agora, sempre que estiver tentado a reclamar, pergunte a si mesmo se o que está acontecendo é mesmo tão ruim. Então procure manter sua promessa de não reclamar. Todos aqueles que concluem o período de 21 dias sem reclamações afirmam que não é fácil, né? Mas que o esforço compensou. Nada que realmente vale a pena é fácil, simples, né? Sim, mas fácil não faz parte do jogo quando se trata de se tornar bem-sucedido. Não digo isso para assustar você, e sim para inspirá-lo. Se você acha difícil parar de reclamar, monitorando e transformando suas palavras, isso não significa que não possa fazê-lo ou que seja algo errado com você. Alguém disse, né, gente? Se a princípio você não for bem-sucedido, estará dentro da média. Se você reclama, está fazendo exatamente o que todo mundo faz. Agora que tem consciência disso, você pode começar a mudar.
você consegue, sabe? Eu reclamava dezenas de vezes por dia e consegui, né? A chave é não desistir. Há uma mulher maravilhosa, sempre diz assim, ó, bom, pode me enterrar com essa pulseira, né? Pode ser que eu não consiga, né? Mas não vou desistir, né, gente? Então, eu noto, lógico, eu também reclamo algumas vezes, né? Mas bem menos, bem menos. A gente é viciado em reclamar, né? Então, esse é o nível de comprometimento que a tarefa exige. Não vou desistir, né? A boa notícia é que mesmo antes de completar os 21 dias consecutivos sem reclamar, você perceberá que seu foco interior está mudando e que você tem se sentido mais feliz. Espero um dia, gente, conseguir o suficiente daquilo que o mundo chama de sucesso, para que eu possa dizer, se for indagado, sobre o meu segredo para chegar lá. Me ergui mais vezes do que caí, como acontece com tudo que merece ser conquistado. Haverá fracassos no caminho do sucesso. Se você for como a maioria dos que começam o processo, vai mudar a pulseira, o elástico, a aliança ou a moeda de posição até ficar cansado. De tanto troca-troca, arrebentei 3 elásticos antes de completar os 21 dias consecutivos. Mas, se você perseverar, um dia estará deitado na cama a ponto de cochilar e olhar ao seu pulso. Então verá que pela primeira vez em dias, meses ou mesmo anos, a pulseira, né, o elástico, continua na mesma posição que estava quando você se levantou da cama de manhã. Pensará, devo ter reclamado em algum momento do dia e não reparei, né? Mas enquanto fizer seu exame mental, vai perceber que conseguiu. Você passou um dia inteiro sem reclamar. Um dia de cada vez, né, gente? Um dia de cada vez. Você pode fazer isso, né? Ao começar essa transformação, né, considere-se afortunado, porque apesar de pessoas falarem, né, de eu expor esse áudio sobre a dificuldade à sua frente, você conta com uma vantagem psicológica, né? É o chamado efeito Dunning-Kruger. Quando alguém resolve praticar uma nova atividade, seja esquiar, fazer malabarismo, tocar flauta, andar a cavalo, meditar, escrever um livro, pintar um quadro ou qualquer outra coisa, gente, é parte da natureza humana achar que será simples aprender. O efeito Dunning-Kruger recebeu o nome de David Dunning e Justin Kruger, da Universidade de Cornell, né? Que estudava o comportamento de pessoas que aprendiam novas habilidades. Então, os resultados, né, foram publicados em jornais, né, em 99, salvo engano. Eles afirmavam que a ignorância, mais do que o conhecimento, gera confiança. Em outras palavras, como você não tem noção de que vai experimentar algo difícil, decide tentar. Você pensa, vai ser fácil, e encara o desafio. E começar é a parte mais difícil. Tudo, uma vez que você começa. Então, as maiores façanhas do mundo são conseguidas por pessoas que não possuem discernimento suficiente para perceber que é impossível, não é? Ela é ignorante sobre o ponto ali e decide começar, né? Então, se tivéssemos ideia do tamanho do esforço necessário para adquirir uma nova habilidade, o mais provável é que desistíssemos antes de começar. Mas não há nada como a prática, né? Então, usar a pulseira ou qualquer outra ferramenta que te ajude a monitorar e mudá-la de posição a cada reclamação, ainda que pareça difícil, constrangedor ou frustrante, mudá-la de posição depois de completar depois de completar 10 dias, começar de novo, perseverar mesmo se todos à sua volta desistirem, perseverar mesmo se todos já tiverem obtido sucesso, enquanto o máximo que você consegue é passar 2 dias sem reclamar, né? Perseverar.
Existe, gente, uma velha anedota, né? Entre dois operários, sobre dois operários, de uma construção que sempre almoçavam juntos. Um deles abre a marmita e reclama: droga, sanduíche de carne, detesto sanduíche de carne. O amigo não diz nada. No dia seguinte, os dois voltam a encontrar na hora do almoço. Mais uma vez, o primeiro operário abre a marmita e se queixa: outro sanduíche de carne? Estou cansado de sanduíche de carne. Detesto sanduíche de carne. Como na primeira vez o segundo operário, né, permanece em silêncio, no terceiro dia os dois estão se preparando mais uma vez para almoçar, quando o primeiro exclama: chega, todo dia é a mesma coisa, quero alguma coisa diferente. Tentando ajudar o amigo, pergunta: por que você não pede a sua mulher que prepare, porque você prepara alguma coisa diferente? Com um ar de confusão no rosto, o primeiro pergunta: do que você está falando? Sou eu mesmo que preparo o meu almoço. Entenderam, gente? Cansado de sanduíche de carne? É. É você quem prepara o almoço todo santo dia. Mude o que anda dizendo. Pare de reclamar. Mude as palavras. Mude os pensamentos. Estará mudando a sua vida. Ao dizer procura e encontrarás, Jesus estava formulando um princípio universal. O que você procurar vai encontrar. Quando reclama, você emprega o incrível poder da sua mente para procurar coisas que não quer e acaba atraindo-as. Então passa a se queixar desses novos problemas, né? E atrai mais do que não quer, ficando preso num círculo vicioso, uma profecia autorrealizável da reclamação, manifestação, reclamação, manifestação, reclamação, num ciclo que nunca tem fim. Então, internauta, o universo não liga se você usar o poder dos pensamentos que impregnam suas palavras para atrair amor, saúde, felicidade, abundância e paz, ou para atrair dor, sofrimento, miséria, solidão e pobreza, né? Nossos pensamentos criam o nosso mundo e nossas palavras revelam o que pensamos. Ao controlar as palavras, eliminando a reclamação, damos um objetivo à nossa vida e atraímos o que desejamos, ok? Bom, gente, então eu vou continuar, é uma série, né, que estou fazendo, então no próximo áudio eu vou falar sobre as reclamações e a saúde, né, de que maneira que elas influenciam na sua saúde, né? Então, porque de todas as profecias autorrealizáveis de nossa cultura, presumir que a velhice significa declínio e saúde precária é talvez a mais mortal, né? Então falarei sobre isso no próximo áudio, ok?